E viu Deus que era bom. Esse é o tema da lição de hoje, quando estaremos estudando brevemente o primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis. Antes de passarmos propriamente ao estudo deste livro, quero fazer uma observação. Cada uma das 5 partes que constituem a Torá, as escrituras hebraicas, ou cada um dos 5 livros são nomeados de acordo com a primeira palavra hebraica de seu texto, ou seja, cada palavra que inaugura o primeiro versículo de cada livro dá um nome a esse livro. E são chamados assim: Bereshit, no princípio, conhecido pelo público não israelita como Gênesis; Shemot, os nomes, ou Êxodo; Vaikra, e chamou, o Levítico; Bamidbar, no deserto, ermo, ou números; Devarim, palavras, ou Deuteronômio. Hoje estaremos vendo Bereshit, ou Gênesis, e como não é possível esgotar todos os ensinamentos deste maravilhoso e inigualável livro, vamos ver apenas algumas instruções inaugurais e as questões sobre Criador, a criação, a presença da Trindade na criação, para então podermos entender um pouco mais da palavra no Gênesis. Gênesis significa origem, princípio ou criação. Foi usado esse título e atribuído pelos 72 escribas alexandrinos que iniciaram no século III a.C. a tradução das escrituras sagradas dos hebreus para a língua grega, no dialeto koiné, a fim de que pudesse estar disponível na biblioteca de Alexandria. Essa versão recebeu o nome de Septuaginta. Já no hebraico, a expressão Bereshit é composta de 2 vocábulos, P, que se representa como um artigo definido semelhante a o ou a, e Reshit, que significa princípio. Ambos formam a palavra Bereshit, que se entende por no princípio. Alguns linguistas querem descaracterizar o sentido milenarmente aceito, substituindo-o pela expressão em princípio ou a princípio. Mas a melhor exegese e hermenêutica bíblica aponta para a tradução mais aceita de no princípio. Como falamos anteriormente, a palavra que inaugura o texto dá nome ao livro, mas acho interessante falarmos também sobre todo o contexto da frase, não apenas do versículo, para depois tecermos algumas importantes considerações, né? No texto massorético, que é um texto que os maçoretas incluíram sinais nos escritos hebraicos para informar qual é o som da vogal que deveria ser usado para pronunciar a palavra, o primeiro versículo compõe-se de 7 palavras e 28 letras, e é como segue: Bereshit bara Elohim et hashmaim ve'haaretz. A primeira palavra é Bereshit ou Bereshit. O artigo definido, embora ausente, está implícito. A palavra significa literalmente o princípio de. A mesma construção é encontrada em outro lugar na Bíblia hebraica e geralmente lida com o início de um reinado. A segunda palavra é o verbo hebraico bará, ele, criado, criação. Está na forma masculina, de modo que ele está implícito. Uma peculiaridade deste verbo é que ele é sempre usado com Deus como seu sujeito, e o que significa que somente Deus pode criar. É um verbo característico para a atividade criadora de Deus, em Gênesis 1. Bará é também usado em Gênesis 2, versículos 3 e 4. E segundo a professora e doutora Cláudia Andréia, do setor de hebraico, do Departamento de Letras Orientais e Eslavas da Faculdade da UFRJ, ainda analisando a raiz abará, encontramos o sentido básico de criar. É diferente de atzar, modelar, formar, pois este verbo enfatiza o ato de dar forma a um objeto, enquanto bará enfatiza o início do objeto. A palavra é usada na construção verbal ativa com sentido simples, somente com referência à atividade divina, sendo, portanto, um termo do sentido teológico. Elohim é a palavra genérica para Deus, seja Deus de Israel ou deuses das outras nações. É uma expressão plural. Enquanto El seria para designar o Deus, Elohim é usado ao longo do Gênesis e constata com a frase Elohim Yahvé, que pode ser lida como Deus Yahvé, sendo que aqui está presente o tetragrama, que é o nome de Deus jamais pronunciado pelos hebreus desde a entrega dos 10 mandamentos, por temor de falar seu nome em vão. E este tetragrama foi introduzido em Gênesis 2. Et é uma partícula usada na frente do objeto direto de um verbo. Neste caso, indica que os céus e a terra é o que está sendo criado. A palavra ha, anterior a Shamaim, céus, e Haaretz, a terra, é o artigo definido e equivale à palavra a ou o.
Assim se constrói a frase: no princípio criou Deus os céus e a terra, declarando antes de qualquer coisa que Deus é um ser plurimo, com seu poder do nada criou os céus e a terra. Com essas observações podemos passar para o primeiro ponto de nossa lição, que fala sobre o Criador. O primeiro versículo da Bíblia informa e afirma: no princípio criou Deus. A narrativa bíblica, como todas, tem que ter um começo, e o seu começo traz não uma suposição, uma possibilidade, mas uma afirmação. Deus criou tudo. Já no início lança as bases do que devemos crer e ter por verdadeiro. Nesse sentido, imediatamente percebemos a quem pertencem todas as coisas e quem tem autoridade e poder para usá-las, alterá-las, destruí-las e até reconstruí-las. Aqui se rompe qualquer dúvida a respeito de seu poder. Nessa afirmação se baseia todo o restante das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E também se baseia toda a nossa crença e suas manifestações. Na primeira lição eu falei que Deus se revela ao homem a partir do que é conhecido para conhecer o que é desconhecido. E ao vislumbrarmos a criação, temos a percepção da existência de um Criador. Embora muitos afirmem a inexistência de Deus por ser impossível provar sua existência, mas da mesma forma é impossível provar a sua inexistência. Para nós, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, como informa lá em Hebreus 11:3, é pacífica a aceitação de uma criação ex nihilo, ou a partir do nada. E entendemos a relação criador-criação pela simples observação, pois os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, conforme o salmista escreveu lá no Salmo 19:1. Assim, não reconhecer a existência de um Criador não parece ser algo muito inteligente e chega até a ser perigoso. Ouça os Salmos 14 e 53 que dizem: disse o nécio em seu coração, não a Deus. Esses loucos, esses nécios, serão castigados por ignorar a criação que revela a obra da existência de um Criador, conforme Paulo lá em 2 Tessalonicenses nos diz: o Senhor desde o céu, com os anjos, com o seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Com base nesses pensamentos, nessas constatações, é que alicerçamos nossa fé em um Criador, soberano Senhor de todas as coisas, de quem não posso afastar o fato de ser sua criatura e estar sob seu domínio, sob pena de julgar o objetivo e a razão da minha existência para o vazio, o caos ou a destruição do meu próprio ser. Neste sentido, a Bíblia e, sobretudo, o Gênesis, não se preocupa em querer provar a existência do Deus, do Criador. Para a Bíblia e no Gênesis, isso é um fato ultrapassado, indiscutível, inquestionável. Vai além de uma constatação, é uma verdade absoluta que será experimentada ao longo de toda a narrativa das Escrituras. O segundo ponto da nossa lição fala então sobre a criação. A ideia de que Deus criou o universo do nada, creatio ex nihilo, tornou-se central para o judaísmo, o cristianismo e até o islamismo. A raiz da palavra criou, bará, em hebraico, denota o conceito de iniciar alguma coisa nova, e isso está em diversos livros do Antigo Testamento. A palavra bará, em algumas passagens, também tem o sentido de trazer à existência. Observa-se que essa palavra, bará, é usada de modo mais frequente para descrever a criação do universo e dos fenômenos naturais. A raiz da palavra criou, bará, em hebraico, denota o conceito de iniciar alguma coisa nova, existência. Observa-se então que essa palavra bará é usada de modo mais frequente para descrever a criação do universo e dos fenômenos naturais. A doutora Cláudia Ferreira, em sua obra Bereshit, o início da narrativa hebraica bíblica, na página 213 da edição de 2007, diz que a palavra bará nunca ocorre com o objeto de material, e visto que a ênfase principal da palavra recai sobre a novidade do objeto criado, o termo empresta-se bem ao conceito de creatio ex nihilo, embora tal conceito não seja necessariamente inerente ao sentido da palavra.
Todavia, alguns historiadores modernos creem que o autor do Gênesis, de Gênesis 1, preocupou-se não com a origem da matéria, o material que Deus formou, o mundo habitável, o cosmos, mas com a fixação de destinos, que a criação ex nihilo tinha se tornado um dogma fundamental da teologia judaica e posteriormente cristã para tentar derrubar, inclusive, esse dogma. Alguns defendem a tese de que nada se forma a partir do nada. Portanto, o universo existe a partir de algo pré-existente. Isso somente corrobora a ideia de que essa pré-existência só possa estar em um ente criador. E São Tomás de Aquino teceu a tese das 5 vias para provar a existência de Deus a partir da proposição de Aristóteles sobre o princípio da causalidade, onde a causalidade é o agente que liga 2 processos, sendo um a causa e o outro o efeito, em que o primeiro, a causa, é entendido como sendo, ao menos em parte, responsável pela existência do segundo, o efeito. Isso de tal modo que o segundo é totalmente dependente do primeiro. Vou deixar aqui impresso a tese das 5 vias. Se você quiser, depois dar uma pausa e leia cada uma delas na visão tomista. Mas voltando, essa narrativa com a palavra bará demonstra que a vida só pode ser criada a partir de algo ou alguém que vive. E segundo o texto bíblico, vemos que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º descansou, provando sua existência e vida. O homem foi criado no penúltimo dia para exatamente entrar nesse descanso. Isso nos traz a ideia de um Criador pré-existente e vivo, que a partir do nada fez uma criação perfeita, sem os problemas que conhecemos, o que torna até difícil da gente imaginar o nível de perfeição da criação original. O Gênesis também não consegue explicar essa perfeição e apenas resume na frase: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e é isso que era muito bom. Gênesis 1:31. Uma coisa que não podemos deixar de destacar é que Deus proferiu essa frase revelando sua própria pré-existência à criação e o fez depois de criar o primeiro casal e lhes ter entregue a dominação de quase tudo que havia sido criado. A posição mais elevada de toda a criação, sendo o homem o que? Tratado como coroa da criação e sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não se refere aos aspectos antropomórficos de Deus, mas aos seus atributos comunicáveis, por ser racional, pessoal, criativo, moral, com quem o próprio Deus permita potencialmente se relacionar. Nessa imagem e semelhança, o homem reflete e compartilha, inclusive, a composição tríplice defendida pelos teólogos tricotomistas, como parece ser a corrente do autor de nossa lição, onde Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo no próprio Gênesis. A partir da compreensão dada pelo advento de Cristo e a composição do Novo Testamento e no homem, é encontrada na ideia de um ser composto triplicemente de corpo, alma e espírito, coisa que divergem os dicotomistas que creem numa expressão humana de composição dupla, a saber, corpo e alma, onde alma, nefesh, em hebraico e psique em grego, é o mesmo que espírito, rosh em hebraico e pneuma em grego, sendo assim termos sinônimos e entendidos como real expressão da composição do homem. Esta posição dicotomista remonta ao Concílio de Constantinopla em 381 e foi restaurada essa possibilidade de entendimento diverso somente após a Reforma. Eu confesso que ainda estou no meio do caminho entre a tricotomia e a dicotomia e acho até que vou demorar a me posicionar dados os atrativos e evidências de cada um. Mas isso é assunto para outra aula e a de hoje nos leva a entender a importância do Pentateuco para a nossa fé, nosso conhecimento, vida espiritual e aplicação em nossos dias. O fato de reconhecermos que a criação de Deus foi perfeita e que nós, seres humanos, somos criaturas desse acervo divino e que temos um papel especial nesse contexto, e com essa revelação do Gênesis, nossa consciência deve estar voltada para entendermos que, se não fosse a queda, o lapso da humanidade, estaríamos descansando no Criador e aproveitando de tudo o que Ele fez de bom. O outro ponto do nosso tópico da nossa lição trata da Trindade presente na criação. Os versos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayetah tohu va'bohu. A terra era sem forma e vazia. Ve'hohef al penei tehon. E havia trevas sobre a face do abismo. Veruach Elohim merahefet al penei hamayim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Nesse texto, vemos duas expressões que revelam o Criador. Elohim, no verso 1, ou seja, Deus, e a expressão no verso 2, Veruach Elohim, o Espírito de Deus. Essa introdução ao contexto bíblico encontrada no Gênesis revela, no mínimo, uma composição múltipla do Criador, como Deus e Espírito de Deus, revelando um ensino a ser aceito por todos de que o Criador é um ser que está em multiplicidade de pessoas e unidade de essência, sendo a essência ou natureza o que se é, enquanto a pessoa em que se é, onde cada um é Deus completo e inteiro. Assim, segundo o Catecismo Católico, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. A palavra Trindade não está contida nas Escrituras, nem há uma doutrina expressamente formulada da Trindade. Pelo contrário, de acordo com a teologia cristã, as Escrituras testemunham a atividade de um Deus que pode ser entendido apenas em termos trinitários. Essa doutrina trinitária professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas, pode-se depreender de muitos trechos da Bíblia, e no Gênesis, no capítulo 1, 26, o próprio Criador utiliza de uma expressão plural para apresentar sua vontade quando diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E repete mesmo no episódio lá da Torre de Babel, em Gênesis 11, 7, dizendo: eia, desçamos e confundamos ali sua língua para que não entendam um a língua do outro. Os pais da igreja também enxergaram essa trindade na aparição dos três anjos a Abraão, como uma forma de revelar a trindade ao patriarca. Em tudo isso, vemos inclusive que o homem foi criado pela vontade de todas as expressões de Deus ao se referir a uma decisão conjunta: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E se alguma semelhança foi comprovada no futuro distante da criação, foi na encarnação de Cristo que se manifestou. Por isso é importante conhecer o Pentateuco. Por isso suas lições nos trazem uma perspectiva de liberdade ainda em nossos dias, pois mesmo no Gênesis se revela a Trindade e que foi consumada tal doutrina com o advento de Cristo, onde em Lucas 3:22 e Mateus 3:17 vemos Deus falando: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E lá em Mateus 28:19 encontramos a ordem de Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E para fechar com chave de ouro, o evangelista João escreve no início de seu evangelho o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 1 e 4. O Verbo é Jesus. Compreendendo essa doutrina acerca do Criador, da criação e da Trindade, estão lançadas as bases de nossa crença, de nossa fé e de nossa esperança, de tudo que foi feito por Deus e que era bom, que ruiu, que caiu, que desabou, mas que pode ser e será restaurado para aqueles que creem. O justo viverá da fé no Criador triuno, na fé em seu plano de redenção para a criação, e na fé em sua palavra revelada na Bíblia, e na fé em seu Filho Jesus, redentor da criação e da criatura. E para fortalecermos nossa fé, é importante conhecermos o Pentateuco. Então fica aqui a certeza de que o plano de redenção foi posto em prática e somos alvo e ferramentas da consecução desse plano. Vivamos, portanto, em fé. Deus os abençoe e até a próxima aula.